Amém. Bom dia. Olá, pessoal. Glórias a Deus. Tem uma palavra essa manhã para compartilhar, uma palavra de ânimo, uma palavra talvez de advertência ou de confirmação para a tua vida, vai depender do como você está com Deus, do estado que você se encontra, a respeito de um assunto bastante recorrente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Amém? Teu coração está preparado para receber a palavra de Deus? Glórias a Deus. O coração fala que é a terra em que Deus vai plantar a semente, que é a palavra dele. E essa semente, ela precisa germinar, ela precisa frutificar, essa semente, ela precisa ser bem recebida e o nosso coração precisa estar aberto para poder receber esta palavra de Deus. Glórias a Deus. Há um tempo atrás, eu assisti a um vídeo e não sai da minha cabeça esse vídeo, que foi um testemunho, não um testemunho da sua própria conversão, mas da conversão de outros, do Neguinho da Beija-Flor. Eu acho que eu cheguei a pregar aqui na igreja, eu até apresentei esse vídeo aqui no telão. Nessa entrevista que o Neguinho da Beija-Flor dava, ele falava a respeito de amigos que ele tinha de roda de samba, de pagode, de rua, como ele diz na entrevista, de estar lá sentado e ficar olhando a mulherada passar. E ele fala de uma maneira assim, meio sem entender o que se passa, o que se passava, ou o que se passou com os amigos dele. Ele falando, olha rapaz, eu não sei bem o que acontece com aquele jeito dele, bem característico do Neguinho da Beija-Flor. Eu não sei exatamente o que acontece, cara, que um dia o meu amigo está ali comigo, na roda de samba, batendo um pagode, olhando a mulherada, e daqui a pouco esse camarada some. E depois de um tempo, a gente vai se encontrar com ele, eu pergunto, e aí, meu camarada, quanto tempo, o que é que houve? Aí ele chega assim, do nada, isso, palavras dele, e ele diz, Jesus mudou a minha vida. E ele meio sem entender, o Neguinho da Beija-Flor, ele pergunta, mas que negócio é esse, rapaz? Jesus mudou a minha vida? O camarada até batia uma curimba, fazia um negócio, e do nada parou com tudo, e diz, Jesus mudou a minha vida. Ele, olha, rapaz, eu não sei, ele fala, palavras dele, eu não sei bem isso, eu acho que é verdadeiro o que meus amigos falaram, eu acho que é verdade aquilo que eles estão falando, mas eu não entendo muito bem que num dia ele está de uma maneira, no outro dia Jesus mudou a minha vida e para com tudo, e não quer saber de bebedeira, e não quer saber mais de estar naquela roda de samba. E ele dá esse testemunho. O testemunho de que Jesus, ele muda a vida de uma pessoa completamente. Da sua vida, da minha vida. Quando Jesus chega, muda o curso da nossa história. Daquele ponto em diante, os nossos planos vai numa direção que não é a que nós tínhamos programado. Porque é a direção do Espírito Santo. Agora, o que faz com que nós, muitos homens, em determinado momento que tem esse encontro com Jesus, larga tudo para poder então ir em direção a esse chamado, se assim eu posso dizer. O que faz com que Daniel Berg, por exemplo, saia da Suécia para ir a um avivamento que ele ouve falar na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e chegando lá, recebe o poder de Deus, é cheio da glória de Deus, e está preparando as malas para poder voltar para casa, e Deus fala para ele, não, vai para o Brasil. E ele vem para o Brasil e abre a Assembleia de Deus, e começa um movimento pentecostal no Brasil. O que faz com que homens como Billy Graham, que sai pregando em todo mundo, entrando em governos fechados para a palavra de Deus e enfrentando vários perigos. Uma convicção muito grande do que Jesus é, eu acredito, a resposta. Da mensagem de Jesus. O que faz com que você,
que um dia vivia de uma forma e hoje está vivendo da forma que você vive, se entregando à palavra de Deus? Você já pensou onde é que você poderia estar e as coisas que você poderia estar fazendo nesse momento? Imagina a vida que você poderia ter. Pensa só, a gente se encontra aqui domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira à noite e outros dias da semana, fazendo isso, fazendo aquilo. Quantas coisas você poderia estar fazendo nesse tempo? Se você parar para pensar, e eu estava conversando com um amigo essa semana, ele não é ainda, Deus está trabalhando nisso, ele ainda não entregou sua vida a Jesus, mas Deus está trabalhando nisso. Mas aí ele conversa e ele é muito curioso com relação a essas questões da palavra de Deus. E no questionamento dele, a gente conversando a respeito das coisas de Deus e falando a respeito de Paulo, e ele falava assim, cara, isso é meio louco. Isso não dá para entender. Eu falei, cara, esse Paulo que a gente está conversando, ele já falou isso. Que esse evangelho é loucura. Porque você já parou para pensar, gente? Quantos homens da história de Deus, como aqueles irmãos Morávio, que se venderam como escravo para poder pregar o evangelho numa ilha de escravos? O que faz com que uma pessoa, ela se desfaça da sua própria vida para poder viver aquele chamado que Deus está ali orientando ela aí naquele caminho. É uma coisa fenomenal. Jesus, quando chega, Ele transforma a nossa vida, nos dá uma missão, nos direciona em um sentido, e nós precisamos corresponder ao que Ele tem nos direcionado. Porque o Evangelho é isso. Vamos ler a palavra de Deus? Esta é uma conversão, eu acho que uma das mais marcantes da palavra de Deus, porque é através de tudo que esse homem fez, de como ele se entregou a esse chamado, de como ele se entregou à obra de Deus, e tudo que ele escreveu está até hoje mudando a vida de muitas pessoas, como a minha e como a sua. Atos capítulo 9 vai falar a respeito da conversão de, na época, Saulo. Atos 9, vai ser um texto longo, eu quero ler de propósito para que a gente tenha a noção do todo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita,
e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe o Senhor, porém: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantou-se, foi batizado. Vamos orar. Espírito Santo, fala ao nosso coração, que as palavras aqui ditas sejam palavras inspiradas por Ti, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir da forma como convém, em nome de Jesus. Amém. Quando se fala a respeito da conversão de Paulo, muito conhecido, é preciso levar em consideração quem era Paulo, porque largar a vida que ele tinha não é fácil, ou normalmente não deveria ser fácil largar, porque todos esses homens que eu citei no início da introdução foram homens que tinham a sua própria vida, tinham a sua profissão, tinha os seus costumes, a sua rotina. Então, eu acho que é interessante falar um pouco a respeito de Paulo para que você conheça. Primeiro, Paulo era fariseu, um homem da tribo de Benjamim. O nome dele significa Saul, né? Que é em homenagem ao primeiro rei de Israel. Tinha cidadania romana, muitos privilégios que vinham da cidadania romana. Vocês lembram daquela ocasião em que aquele soldado romano, ele fala que comprou o direito à cidadania romana, e Paulo tinha ganhado de nascença. Então, só aí você consegue ter uma ideia de como era a vida de Paulo. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, como é dito em Atos. Só que, entenda, para que um homem pudesse ter os estudos que Paulo teve, ele precisava que a família tivesse condição financeira para poder bancar os estudos, e ainda mais com um professor tão renomado como aquele. E outra coisa, não só bastava que tivesse condições financeiras, era necessário que o próprio aluno tivesse um QI mais alto, porque senão ele não era aceito na escola. Você começa a perceber que Paulo já por aí se destacava. E não só isso, durante a sua trajetória no farisaísmo, ele já se destacou entre os seus, tomando uma posição ali de mais notoriedade. Paulo, ele tinha um caminho brilhante pela frente. E, de fato, você vai perceber que esse caminho ele vai se concretizando ao longo da sua vida. Separei algumas outras aqui, informações a respeito de Paulo. Paulo era poliglota, não sei se vocês sabiam disso. Falava o aramaico, o hebraico, o grego, e provavelmente ele tem aprendido o latim, provavelmente. Um homem muito zeloso, muito atencioso com relação às coisas que ele tinha que fazer. O que faz com que um homem desse largue tudo? O que faz? É um questionamento mesmo. Para pensar. Em cima disso, eu faço uma outra pergunta. O que é que tem prendido a mim e a você com relação ao que Deus tem me direcionado e direcionado a você de se entregar totalmente? O que é que tem nos retido para irmos em direção ao que o Espírito Santo tem nos direcionado? Muitas vezes temos
economizado forças. E quando o Espírito Santo falava isso no meu coração, e eu estava ali sendo confrontado a respeito de que eu preciso dar mais. Quando eu olhava a vida desses homens e olhando a ferocidade que esses homens entraram no Evangelho de cabeça, isso começou a me colocar na parede. Tony, você precisa ser mais feroz no Evangelho. Se de fato esse Evangelho é a sua vida. Paulo, ele tinha a vida dele com essas qualidades todas que eu acabei de dizer, e ele tem um encontro com Cristo nessa caminhada para Damasco. Entenda só, Paulo estava aprisionando os cristãos de uma forma que a fama dele se apresentava em todas as cidades. E não sei se você sabe, mas Damasco era um centro comercial que se interligava com outras cidades. Paulo, ele na sua estratégia pensou, vou para lá, porque se eu exterminar essa seita ali, ela não vai se espalhar para as outras cidades. E nesse caminho para Damasco, as pessoas já ouviam falar, Paulo está vindo, Paulo está vindo. Saulo na época, né? Saulo está vindo, Saulo está vindo. Jesus aparece para ele, um homem que estava sendo cruel. Jesus aparece para ele. Nessa hora, normalmente a gente tende a pensar... Você já parou para... Aliás, você leu aqui comigo agora esse texto, né? Qual tom que você leu na resposta de Jesus? Porque a palavra de Deus, ela não... Você não tem ali a maneira que você... Cada um lê da forma como está interpretando aquele texto, aquela situação, né? Um questionamento agora para você e para mim, e até para você que está em casa. Qual o tom que você leu quando Saulo pergunta? Porque eu aqui acabei induzindo as pessoas da forma que eu li, né? A entonação, a maneira. Mas, vamos voltar? E aí eu quero que você leia e você perceba qual o tom que você leu. É a partir do verso 4. Eu não vou ler. Leia você. Até o 6. Conseguiram? Qual o tom que você leu? Como... Vamos chegar mais perto. Como você leu a resposta de Jesus? Como você leu a resposta de Jesus? Em qual tom? Porque eu, irmão, na minha humanidade, considerando que na minha frente estava um cruel aprisionador, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Com aquela força de rigor, ou num tom mais duro, de confronto. E às vezes até nós, pregadores, como quando falamos a respeito de um tema exortativo, a gente coloca a imposição da voz de uma forma, como se Jesus assim falasse conosco, raivoso. Todos os testemunhos que eu ouvi de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, uma experiência ali, de Jesus aparecer para ela, todas elas foram unânimes em dizer, Jesus tinha os olhos como poços de amor. E Jesus falava de uma forma tão amorosa, que a cobrança, na verdade, nos constrangia. De tanto amor que havia nos olhos dele e na forma que ele colocava. E eu fico imaginando como Jesus falou com Paulo. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E a presença de Jesus naquele momento ali, gente, constrangeu Paulo de uma forma que ele se viu lutando contra o próprio Deus. Imagina na mente de Paulo, um homem zeloso da lei. Entenda, na mente de Paulo, ele estava cuidando dos negócios de Deus. Paulo era fariseu. Paulo, ele era responsável por promulgar ou para propagar as leis do Senhor e zelar por ela. Então, quando ele perseguia as pessoas, na mente dele, eu estou fazendo a obra de Deus. Lembra que ele fala em Romanos? Olha, eu sou testemunha que eles, os fariseus, os judeus, eles têm zelo para com Deus, mas não com entendimento. Mas ele dá testemunha, eles têm zelo. Só que quando ele se vê numa situação que ele estava lutando contra Deus, ele se rende. E então ele se entrega a Deus, se entrega a Jesus Cristo. Você sabe que Paulo, estava ali na morte de Estevão, um homem que tinha se entregue para a causa de Jesus Cristo. Quando esse encontro ocorre, e quando Jesus se encontra com alguém, comigo, contigo, pelo menos duas coisas ocorrem. A primeira, nós somos regenerados. Totalmente. Você é regenerado no espírito de uma forma sobrenatural. A velha criatura, e quem vai escrever isso é o próprio Paulo, 2 Coríntios 5, ele vai dizer: tudo se faz novo depois que Jesus chega. Todas as coisas velhas já passaram. Daqui em diante é uma vida nova. Nova. Jesus falou isso, né? Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida vai ter que fazer o quê? Vai ter que perder a sua vida. E quantos homens têm perdido a sua própria vida para ganhar a vida de Deus? O nosso bispo Macalister, que saiu lá do Canadá para vir ao Brasil e fundar esta igreja. Nosso bispo Miguel, que largou o seu emprego, um bom emprego, para poder se dedicar integralmente à causa. Perto, você que tem largado a vida de pecado, que tem largado os costumes do mundo. Mas eu não quero parar por aí, para mim e para você pelo menos, que nós que estamos aqui, eu quero dizer para você que tem mais, porque a regeneração é o ponto inicial. Porque eu disse que pelo menos duas coisas ocorrem quando nós encontramos Jesus. A regeneração, o ponto de partida, mas com essa regeneração vem um comando de Deus. Eu tenho um propósito para a tua vida. Eu tenho uma direção, eu tenho um caminho. Ele vai falar em João: eu vos escolhi para que vai desfruto. Você foi separado, eu fui separado. Deus tem um propósito para a tua vida, cara. Para mim, para a tua vida. Individualmente, eu não estou falando cargos de igreja, eu não estou falando posições no templo. Eu estou falando de um direcionamento do Espírito Santo para a tua vida. Por quê? Porque Jesus conta comigo e contigo. Esse evangelho, ele não é feito por uma pessoa, ele é feito pelo corpo. E Paulo vai falar isso. Ele diz que cada um, nós somos membros do corpo, e cada um tem a sua importância no corpo. Jesus, ele, quando chega, nos dá uma direção.
nos chama em direção ao caminho que Ele tem nos proposto. Você tem um chamado. Você tem aí o Espírito Santo. Talvez você não esteja reconhecendo, mas você tem o direcionamento dele a respeito para onde ir, o que deve ser feito. Porque quando Jesus chega, precisa necessariamente haver, sempre há um direcionamento de Deus. Muitas pessoas se entregaram a vida a Jesus Cristo de uma forma fenomenal. Nós temos exemplo aqui na nossa igreja. Você vai, um casal que se conheceram e escolheram ficar junto, muito por conta do chamado que eles tinham em comum. Pregar o evangelho através de missões. Vai conhecer a história do Pablo e da Bárbara. Pessoas que deixaram o Espírito Santo tomar conta de tal forma. Jesus tem direcionado a cada um de nós. Você vai falar, mas eu já estou velho, eu já não tenho. Gente, Smith Wigglesworth, ele foi batizado no Espírito Santo aos 48 anos, se eu não me engano. E dos 48 aos 76, foi ao mundo todo pregando o Evangelho por conta de um direcionamento do Espírito Santo. Deus tem um chamado para tu e para a minha vida. Deus tem mais para nós. O local que nós chegamos até hoje não é o limite, Deus é infindável. Deus tem mais para nós. Deus está nos chamando em direção a esse caminho que Ele tem proposto, assim como Ele propôs a Paulo. Paulo, venha, porque eu quero te dar algumas missões. Jesus falou, eu vou aparecer para ti, e vou falar o que você tem que fazer. E Paulo vai pregar, e Jesus fala, não fica em Jerusalém, porque eles não vão aceitar seu testemunho agora, foge daí. E ele obedece, e ele vai naquela caminhada. Jesus vai guiando, e a gente pensa, nossa, Paulo escreveu tantas coisas, e Paulo é o super cara. Gente, Paulo começou na mesma estatura que todos nós, como bebê na fé. Paulo precisou crescer, Paulo precisou se dedicar, Paulo precisou acreditar no chamado. E principalmente, ele precisou persistir, precisou ser constante, não desacelerar, não economizar forças e muitas coisas mais. Qual é o chamado? Essa palavra ela é muito... Chamado é uma palavra muito na moda no mundo evangélico. Eu não sou muito fã de usá-la não, mas acabou que eu já usei tantas vezes aqui hoje que acabei usando. Enfim, eu gosto de... Qual é o direcionamento do Espírito Santo que tem colocado no teu coração? Mas eu nem sou. A pessoa de repente está me assistindo nesse momento e ela diga, eu nem sou da igreja, como é comum falar. Eu nem sou crente. E lá dentro do coração dela, o Espírito Santo já está falando, vem, e ela não entende que toda hora ela fica com o interesse de falar desse assunto, toda hora ela fica com o interesse de ouvir algumas coisas, o Espírito Santo chamando, vem, o Espírito Santo sempre está nos direcionando. Quando Jesus chega, Jesus ele transforma a nossa vida e ele nos dá um direcionamento. Como eu sei? Como eu descubro o que o Espírito Santo está colocando em mim? De que forma eu descubro
A Romanos, Paulo vai escrever que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, existe uma forma que o Espírito Santo normalmente fala contigo e comigo. Ele testifica no nosso interior a respeito de quais caminhos nós devemos seguir. E o Espírito Santo, ele vem falando a cada um de nós, a você, a mim, o que tem que fazer. Por quê? Porque os dias estão se passando e toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu faço aniversário, eu falei, completei mais um ano, é menos um ano para fazer a obra de Deus, e eu fico, caramba, a expectativa de vida do brasileiro, 70, 80 anos, está acabando, pense. O tempo de você fazer alguma coisa, Apocalipse vai dizer o que vai ficar são as nossas obras registradas. Acho que talvez eu estou sendo muito impositivo, a intenção era ser um pouco um tom mais amoroso. Eu não quero que essa palavra venha como um martelo, mas às vezes eu tenho um tique de Amanda. Quem conhece a Amanda aqui? Sobrou para você hoje, Amanda. De fato, assim, a minha intenção não é que essa palavra seja um peso, mas que ela seja um incentivo. Quando Jesus, ele chega para os discípulos, ele faz um pedido, quero que vocês sejam as minhas testemunhas. Jesus, ele te libertou, me libertou com um propósito. Esse propósito não está restrito à igreja, à evangelização nas ruas, não está restrito a nada. Esse evangelho é tudo, o tempo todo. Uma frase que o Glaucio falou muito durante muito tempo é a fé, e quando fala a fé, é o mundo de Deus, esse caminho, não é uma ferramenta, é um viver. É um modo de vida. E quando fala-se a respeito de evangelho, está escrito que você e eu vivamos em novidade de vida. Significa que, quando somos regenerados, o Espírito Santo nos passa uma missão. Depois dessa missão tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra, e a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Elias vai lá e prega, Elias vai lá e ora, desce fogo, e daqui a pouco tem outra situação para Elias resolver. Tem outra situação para Elias atuar, e daqui a pouco Elias está cansado, entra na caverna, está desanimado, e Jesus fala, recobra o ânimo, que tem uma caminhada pela frente. A obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Se você parar, Deus vai colocar outra pessoa no lugar. Eu não quero ser substituído. A obra de Deus não para. Você e eu estamos ali numa posição para atuarmos. Então, a novidade de vida é, você está hoje, vamos dizer, aqui,
fazendo alguma coisa, o Espírito Santo vai e fala contigo, eu quero te levar para tal lugar, e agora vai fazer isso, aquilo e aquilo, e vai fazendo. Tem um testemunho de um pastor que o Espírito Santo estava falando, vem para a minha obra, vem integralmente para, eu quero que você se entregue totalmente. Eu quero que você se entregue totalmente. E ele estava relutando, mas o Espírito Santo estava ali falando com ele no coração dele. Vem, se entrega totalmente, se entrega totalmente, se entrega totalmente. Até que chegou um ponto que ele amadureceu a ideia e falou, entregou tudo. E aí começou a viver uma outra novidade de vida. Por quê? Porque é algo que vai a cada dia se renovando. Tem um outro pastor que ele, depois que estava com a igreja totalmente estabelecida, de uma forma bonita, a igreja grande, e o Espírito Santo para ele falou assim, larga tudo agora e deixa na mão de fulano de tal, que eu tenho uma obra contigo lá em tal lugar. O homem não era preso às coisas ali. Aí a gente começa a verificar a vida de Paulo como o nosso exemplo. Paulo falou, me imita, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo, ele larga tudo. Ele começa agora uma vida em Cristo. Ele, de perseguidor, passa a ser perseguido. E quando você vai olhar as descrições que ele faz a respeito da sua própria vida, ele diz, olha, eu sofri naufrágio, eu fui açoitado, eu fui apedrejado. Mas o que é revigorante é quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, mantive a fé, mantive vivo o direcionamento que o Espírito Santo de Deus colocava no meu interior. Paulo viveu esse evangelho de uma forma tão intensa, a ponto de ele dizer, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, Ele que vive. Um homem se entregou de uma forma absurda. Ele não quis saber se ele iria ter sustento financeiro. Ele disse assim, eu sei viver em escassez, eu sei viver com abundância, tudo posso. Aquele que me fortalece. Uma confiança uma convicção naquele que o chamou tão grande, que fez com que ele se desprendesse das coisas naturais de uma forma que é um exemplo para todos nós. Cada um aqui, é lógico, não vai ter, de repente, o mesmo caminho que Paulo teve, provavelmente não. Mas cada um de nós tem um direcionamento do Espírito Santo específico para cada um de nossas vidas, para cada detalhe da sua vida. Você, de repente, não vai se entregar para ser decapitado como ele foi, mas você tem aí um direcionamento do Espírito Santo. E a vida de Paulo é um exemplo para mim e para você, de que quando Jesus chega, existe uma transformação, e com essa transformação existe um comissionamento. Jesus espera algo de nós. Jesus espera algo de mim, de você. Ah, mas eu já trabalhei muito, já fiz muito na casa de Deus. Enquanto você estiver respirando, ainda está no tempo de trabalhar. Paulo ele vai falar, olha, vocês precisam remir o tempo. Abra a Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11.
Paulo, quando ele estava defendendo o apostolado dele, 2 Coríntios, perdão, tá? Capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, ele defende o apostolado dele, e quando ele começa a defender, ele começa a explicar as coisas que ele sofreu. A partir do versículo 22, ele vai falando assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Que homem! Que garra no Evangelho. Que garra. E é essa garra que eu quero fazer, orar um pouco com vocês ao final. Chamar os músicos aqui, porque essa garra, essa convicção, sabe? O Evangelho é tudo para você. Amém? O Evangelho é tudo para mim e para você. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Primeira Coríntios capítulo 15. Esse mesmo Paulo, lá no versículo 58, ele vai dar uma orientação para a gente. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus tem uma chamada para nós. Deus tem um direcionamento para cada um de nós, para tu e para minha vida, direcionado ao Evangelho. Entenda, primeiro é o teu chamado com Deus. Primeiro é o que Deus tem colocado no teu coração. Comece a desenterrar, de repente, os sonhos que o Espírito Santo colocou no teu coração. Reviver a chamada. Reviver aquele dia que a gente se encontrou com Jesus de uma forma e a gente disse: Senhor, eu vou me entregar totalmente ao teu Evangelho. E a gente fez uma aliança, uma promessa com Deus e disse: eu vou me entregar de corpo e alma. Agora vai. Agora vai. Mas por algum motivo deu uma travada. Por algum motivo a gente se acomodou. A vida acabou ficando confortável e a gente relaxou no empenho. Nós
ficamos lentos. É hora de a gente reviver. Natan Rufino é um pregador que ele tem falado muito a respeito dos últimos dias, porque está perto. Está perto. Você pode se colocar de pé? Enquanto o Cleomar vai cantar essa música pra gente, que fala a respeito de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Senhor. Aquele que te separou. Isaías escreveu o seguinte: eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Antes que você nascesse, eu te chamei. Eu te chamei. A caminhada é longa. Irá acontecer intempéries, cansaços, fadiga. Mas o próprio Isaías escreveu: os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão subir como águias. O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações que tem mais de Deus, tem mais de Deus. Não é o limite. Não é o limite. O que nós vivemos hoje não é o limite, não chegamos ao teto. Existe mais de Deus, existe um mundo no Espírito para se viver com Jesus. É uma novidade de vida, é um dia após o outro. Soripomoriada, existe. Jesus Cristo tem nos chamado. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Dá-me mais. Dá-me mais. Dá-me mais. Eu quero a sua vida. Eu quero a sua vida. Eu não quero somente 2 horas. Eu não quero somente um dia. Eu quero o todo. Eu quero o todo. Jesus Cristo tem confrontado a mim e a você. Eu quero tudo. 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 Espírito Santo, em nome de Jesus, aviva em nós um espírito novo. Aviva em nós um espírito novo, um vigor. Não nos deixe ficar pelo caminho. Vamos cantar essa música.
nome que está acima de todo nome. Não há outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus, o único, o digno, exaltado e soberano, o nome de Jesus Cristo. Por Ele vivemos, por Ele morremos. Não há outro nome que importa que sejamos salvos. Santo, santo, santo. Seu nome é maravilhoso. Jesus, nome que está acima de todo nome. Santo. Santo, Santo Jesus, Santo Jesus, Santo, Santo, Espírito Santo, abre os nossos olhos, nos corrija sim. Mostra-nos, Pai, mostra-nos o que fazer, dá direcionamento para nós, Espírito Santo. Mostra para este homem, para esta mulher que está em casa, no trabalho, assistindo essa pregação, mostra que tu tens chamado ele para sair do comodismo, que tu tens me chamado para sair do lugar de conforto. Santo Deus, Santo Deus, perdoa-nos, Pai, porque às vezes nós somos tão negligentes, somos vagarosos, somos covardes. Perdoa-nos. Perdoa este homem, esta mulher que de repente está com culpa e por isso parou. Santo. Mas que uma coisa não aconteça conosco, Pai. Não retires de nós o Teu Santo Espírito. Não retire. Não retire. Porque ainda que a gente às vezes vacile na caminhada, Pai, o nosso coração clama por fazer, por ser. O nosso coração clama por continuar. Não retires de nós o Teu Santo Espírito. Não retires de nós a Tua unção. Não retires de nós o Teu chamado. Não retires de nós o que Tu tem proposto. A gente falha, Pai, mas não retire de nós, porque nós vamos insistir. Nós vamos insistir. Nós vamos insistir. Se nós cairmos, nós vamos levantar. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Foi abençoado nessa manhã? Amém. Você que está aí, pode sentar. Nos assistindo pela internet, obrigado. Mais tarde nós vamos ter outra transmissão. Deus te abençoe. Amém. Tá, vamos orar.